Então, agora entrando realmente na ceia de Natal, eu imagino uma ceia de Natal hipotética da seguinte forma. Primeiro as entradas, né? As boas refeições, refeições mais solenes, tem que ter a entrada, tem que ter o prato principal e tem que ter a sobremesa. Assim como o livro tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, claro. Eu imagino a entrada na ceia de Natal com bastante frutas. Por quê? Porque as frutas têm um bom simbolismo. As frutas representam a bondade de Deus no mundo e também ela se refere à boa doutrina. Por quê? Porque se nós formos ver na passagem do Evangelho, aquela famosa passagem, uma árvore má vai produzir bons frutos? Não. Uma árvore boa vai produzir maus frutos? Não. Então, pelos frutos se vê se a árvore é boa ou não. Então, há uma associação entre fruta e a boa doutrina. Então, colocando frutas boas, claro, não azedas ou fora da época, colocando frutas boas na ceia de Natal, estamos representando a boa doutrina. É muito comum as frutas serem cristalizadas, que também é um costume europeu. Era uma necessidade na Europa cristalizar frutos para que elas pudessem durar no inverno. Ainda existe esse hábito no Brasil, mas por tradição e não por necessidade. Agora, qualquer fruta, não. Tem umas frutas que têm simbolismos superiores às outras. E é isso que nós vamos colocar. Vamos colocar em destaque algumas que têm um grande simbolismo, que estão muito presentes na Bíblia. Uma delas é o figo. O figo, segundo Pseudo Crisóstomo, está na Catena Áurea, né? O figo representa a igreja, que contém muitos fiéis com um certo doce abraço de caridade, assim como o figo contém muitos grãos encerrados em sua pele. Há no figo esses sinais de caridade em sua doçura, de unidade na união de seus grãos. Então, segundo o Pseudo Crisóstomo, o figo faz alusão à igreja, simboliza a igreja. Realmente a comparação é muito feliz. Então não pode faltar numa ceia de Natal o figo. Outra coisa que também não pode faltar numa ceia de Natal é a tâmara. Tâmara é um fruto esplêndido e a tamareira é impressionante. Por quê? Porque quem planta a tamareira não colhe tâmara. Significa isso. Porque a tamareira ela demora 70, 80 anos para produzir frutos. Então por isso que se diz que quem vai plantar essa árvore não vai colher os frutos dela. Então quem planta essa árvore não está pensando em si mesmo, está pensando no outro, nos outros, nas próximas gerações, nos filhos, nos netos. Não é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que está trabalhando em favor do outro, uma pessoa caridosa, uma pessoa piedosa. Por isso que está escrito na Bíblia que o justo é como a palmeira. Essa palavra parece não ter nenhum sentido, mas quando nós estudamos como que é a tamareira é uma palmeira, é a palmeira por excelência, já que a palavra tamar no hebraico significa propriamente palmeira. Então a palmeira por excelência é a tamareira. Então essa passagem, que se a gente não sabe as características da tamareira fica sem sentido, agora compreendendo as características dela, nós vemos que o justo é como uma palmeira, como uma tamareira. A tamareira, obviamente, ela aguenta terrenos inférteis, assim como a oliveira e a videira. Ela é uma palmeira alta, chega a mais de 20 metros, para não chegar a 30 metros. Os ramos dela são sempre no alto, né, no cume, o que é muito bonito, porque ela sempre então se volta mais para o céu, ela não tem ramificações embaixo, né? Ela às vezes salvava a vida dos viajantes no deserto. Os viajantes lá no deserto, quando viam algum oásis, a primeira coisa que eles enxergavam eram as copas das tamareiras. Então as tâmaras, os frutos, podiam salvar a vida desses viajantes, né? E como ela aguenta essas intempéries, pode ser também símbolo das boa doutrina, pode ser símbolo da sabedoria, que é aquela que aguenta vento, aguenta tempestade, aguenta secura, aguenta todas as intempéries e sólida, continua produzindo fruto. Porque o justo é assim, o justo é aquele que fica impassível antes das dificuldades e continua gerando fruto, pouco importa se o mundo é hostil a ele ou não. A tamareira sempre foi associada à glória e a uma espécie de realeza também. Então, por isso que Cristo foi recebido com ramos de palmeira, né, que representam a glória, né? É uma coisa que seria receber rei, se receberia então com ramos de palmeira. Também a palma também é símbolo do martírio, né? Propriamente o ramos da tamareira era o símbolo dos mártires. Por quê? Porque os mártires venceram, eles são gloriosos, eles venceram o pecado, venceram o medo de morrer
com fortaleza venceram isso, que é muito, a tamareira simboliza muito isso, né? Então, por isso que, dado esse forte símbolo da tamareira, a tâmara não pode ficar fora de uma ceia de Natal. Outro dado interessante é que a tâmara produz mel também. Então havia 2 méis na Palestina, o mel de abelha e o mel da tâmara. Outra fruta com um simbolismo muito intenso é a romã. De tal forma era valorizada a romã pela sua simbologia, que na roupa dos sacerdotes do templo, no Antigo Testamento, eram bordados romãs em azul, para simbolizar o céu. E o que a romã tem de tão especial, a ponto de ser bordado na roupa do sacerdote? É que a romã vai simbolizar muito a profecia, vai simbolizar muito Cristo, a vinda de Cristo, da doutrina definitiva, né? Dentro da romã, ela tem muitas sementes, então significa abundância das graças de Deus. Ela tem uma casca dura, né, simbolizando que há de vir um novo tempo, né, quando a casca for rompida, que vão advir novas graças, que é justamente a vinda de Cristo. Então a romã simboliza isso. É uma fruta que alude então à profecia. Há também uvas também, né? Eu não vou comentar muito da uvas, porque eu vou se relacionar com o vinho, eu vou falar mais para frente do vinho. Também pães. Pães também tem que estar presente na ceia, né? Porque pão tem um simbolismo muito bonito, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas pães do quê? O ideal seria que tivesse pães de trigo e de cevada. Por quê? Porque o trigo e a cevada têm simbologias diferentes. O trigo simboliza mais a ideia de sacrifício, mesmo a ideia de martírio. Já então o pão de trigo é essa linha. O pão de cevada, não. A cevada simboliza mais uma vez a bondade de Cristo, mais uma vez a abundância, a multiplicação dos bens. Por quê? Porque o milagre da multiplicação dos pães que Cristo fez foi sobre o pão de cevada e não sobre o pão de trigo. Então nós temos simbologias aí opostas e complementares, então é ideal que tivesse pão de trigo e pão de cevada. Azeite também tem que estar na ceia, por causa do rico simbolismo do azeite. Eu já comentei em outra aula de azeite, então por isso que eu não vou comentar. E como é que vai comer o azeite na ceia de Natal? Bom, azeite no pão, né? Provavelmente se for um azeite bom, aqueles que tem mais picância, não esses docinhos que são mais difundidos no mercado, com o pão vai dar um gosto bem interessante. Nessa linha também temos que ter queijos. Por quê? O queijo, obviamente, é baseado no leite. O queijo é uma perpetuação dos valores do leite. O que a Bíblia, ou melhor, o que São Pedro, na sua carta, diz sobre o queijo? Na carta, então, de São Pedro, diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Então, coloca aí algo como a primeira doutrina, os primeiros ensinamentos, o leite. O queijo é justamente a perpetuação dessa doutrina, que aí depois vai ser melhorada, vai se ganhar sabedoria ao longo do tempo. E realmente o queijo ele é um produto que pode e deve ser envelhecido, é uma medida que passa de quando ele é de fresco para meia cura, curado, extra curado, ele vai ganhando mais sabores, vai ganhando mais sabedoria em cima de uma mesma característica, que representa muito essa ideia de doutrina que cada vez mais nós vamos entendendo mais ao longo do tempo, se a gente medita, claro, e estuda sobre a boa doutrina, né? Uma combinação muito feliz é o queijo brie com tâmara, fica muito gostoso os dois juntos. Outro, camembert com mel, também fica uma boa combinação. E qual que também não deve faltar na ceia? Mel. Por quê? O mel é uma substância fantástica, né? Até teria que gravar uma aula comentando sobre as abelhas e o mel, né? O mel é uma substância alimentar que não apodrece, impressionante. E representa então a misericórdia de Deus, que é infinita, né? Porque a misericórdia é doce e o mel também. O mel vem das flores, a gente não tem hábito de comer flores. Então a forma da gente absorver, sentir o gosto das flores seria via mel, né? Já que nós podemos ter vários tipos de méis, mel de laranjeira, mel de eucalipto, mel de café, etc. Cada mel vai ter a sua característica e a sua peculiaridade. Um dia nós vamos gravar uma aula sobre o mel e vamos fazer degustação de alguns méis excelentes, né, que temos.
Então, não pode faltar também o mel, e aí a sugestão com camembert, que fica muito bom. Como prato principal, é universal, né, tem o peru. Peru é um bicho curioso, porque a história do peru, porque cada lugar dá um nome diferente para ele. Aqui no Brasil nós chamamos ele de peru, mas no Peru, país, não se chama ele de peru. Nos Estados Unidos se chama de turkey. Na França se chama, a origem, que hoje é danda, né? Mas a origem desse nome é frango da Índia. E na Índia não se dá o nome de frango da Índia, nem de peru, se tem outro nome. Então cada lugar que tem, o peru tem um nome diferente. E o peru normalmente é associado à abundância, né? Associado à comemoração depois de uma safra ou depois de um período de abundância. O Natal sempre remete muito à abundância. Abundância não é desperdício. É que quando tem o costume de receber muita gente, então se monta uma mesa farta. Evidentemente, se sobrar, se come nos dias seguintes. Então não tem nada a ver com desperdício, tem a ver com fartura em outro sentido. Então o peru representa muito isso. O peru também vai representar a humildade. As aves, pelo menos aquelas aves que não voam alto, representam muito a humildade. Já que a águia tem símbolo bonito, tem símbolo negativo. O símbolo negativo da águia é que ela simbolizaria a arrogância, né? Que ela fica vendo tudo de cima. Aliás, a gente tem essa associação com as pessoas arrogantes, aquele que olha de cima para baixo. Então o símbolo negativo da águia é esse. Como galinha, perus e outras aves, patos, marrecos, não vão ter um voo tão alto quanto uma águia, então elas são humildes, então representa também essa humildade. E por que é interessante comer no forno no Natal? Isso São Tomás explica que o forno é ligado à ação do Espírito Santo. Por quê? Porque se nós imaginarmos o fogo como tal, o fogo é o Pai, a luz é Cristo e o calor é o Espírito Santo. Ora, no forno nós temos a ação do calor, nós temos a ação do Espírito Santo. Então dá a ideia daquela meditação, da ideia de graças dadas pelo Espírito Santo. E como o forno ele é isolado, né, do contexto, diferente de uma frigideira ou de uma grelha, então dá a ideia de isolamento, de apartado, da ideia de meditação, da ideia de gestação, da ideia de coisas que foram feitas sem pressa. Ora, o nascimento de Cristo sucedeu, claro, a uma gestação, claro. Então, daí o simbolismo ser muito bom, ser muito conecto com o forno, que justamente representa isso. E com o que seria temperado, então, o nosso peru de forno? Seria temperado, claro, com sal. Sal é o tempero por excelência. Segundo São Tomás, o sal simboliza a mortificação da carne, o discernimento da sabedoria e a ciência, não é pouca coisa. Já que a palavra sabedoria vem de sabor, o sabor mesmo que a gente come, como o nosso paladar destrincha as características dos alimentos, a nossa mente destrincha os mistérios do universo. Então daí o paralelo de sabor e sabedoria. E o sal exalta, né? Ressalta, faz valer os valores de uma comida. Então por isso que é o símbolo da sabedoria, né? E da ciência, claro, conecto a isso. Isso não é só entendido por São Tomás, os romanos também entendiam assim. Na confarrécio, que era o casamento, se colocava sal na língua dos noivos para despertar a sabedoria. Outro tempero que eu colocaria seria especiarias. Por quê? Especiarias, cravo, canela, etc. Aí teria que ver o que seria mais próprio para a receita, já que nós podemos fazer receitas com peru de várias formas, né? Podemos até colocar mel na receita, aí varia, mas tendo algumas especiarias seria interessante, porque especiaria sempre se refere à viagem, que as especiarias são sempre encontradas no exterior, pelo menos boa parte delas. Os romanos importavam especiarias do Oriente, na Idade Média se importavam especiarias do Oriente, no Brasil também se importam especiarias. Então especiarias da ideia de viagem. Ora, a Sagrada Família viajou, né? Então um modo de simbolizar isso seria temperar o peru com especiarias. Sempre tem que ter um acompanhamento, uma guarnição. O mais popular é o arroz, claro que pode fazer uma farofa. O arroz é interessante que eles representam muito a família, aquela ideia de união no Natal, porque eles são grãos, né, representando os indivíduos, mas que estão unidos. Então representa muito essa união, né, no Natal. Bom, e na sobremesa? Bom, a sobremesa tem uma que
que simplesmente fica espetacular nesse evento entre o Natal e o dia 6 de janeiro, que é o bolo de reis, né? O bolo de reis já tinha uma receita próxima disso no Império Romano. O Império Romano associava a esse bolo de reis a nobreza. Na Idade Média havia um bolo parecido com esse, que também era associado aí no caso a realeza, né? Também era chamado bolo dos reis na França. E depois a receita que nós usamos no Brasil vem de Portugal, onde Portugal é chamado bolo rei, o bolo de reis também, e aqui no Brasil ficou mais popular como bolo de reis. E por que faz essa alusão aos reis, né? Primeiro que ele é um bolo muito rico, né? Que ele vai alguma bebida alcoólica, ele é bem denso, um sabor bem rico, mas também ele é feito em formato de coroa, para aludir a verdadeira coroa dos reis. Ele vai com muitas frutas cristalizadas, as frutas cristalizadas que vão ficar em cima no bolo e dentro, e em cima vai dar um visual muito agradável nele. Essas frutas cristalizadas representam pedras preciosas que estariam na coroa dos reis. Então por isso que o bolo de reis tem uma alusão tem uma alusão visual, tem uma alusão de gosto e tem uma alusão histórica à realeza. Como Cristo é o rei dos reis, então nada melhor que no Natal se sirva então o bolo de reis, que também vai no forno. E aí vamos de novo à alusão à ação do Espírito Santo, né?